Ao longo dos tempos, houve indivíduos que optaram por usurpar o poder estabelecido, em vez de seguir os métodos tradicionais de transferência de liderança, como sucessões monárquicas ou eleições populares. Esses indivíduos realizaram o que é conhecido como um golpe, assumindo diretamente o controle do poder. Embora muitas tentativas de rebelião tenham falhado, algumas resultaram efetivamente na ascensão de novos líderes. Desde figuras históricas como Napoleão Bonaparte e Vladimir Lenin até mesmo um presidente brasileiro, essa seleção apresenta os líderes mundiais que chegaram ao poder por meio de golpes. Idi Amin, um militar de carreira em Uganda, ocupou o cargo de terceiro presidente do país de 1971 a 1979. Sua liderança é amplamente reconhecida como uma das mais cruéis e opressivas da história global, caracterizada por um regime ditatorial implacável. A governante da dinastia Qing, conhecida como Imperatriz Viúva Xian, assumiu o controle do território chinês por meio de um golpe estratégico chamado o Golpe de Xinyu. Nesse evento histórico, ela tomou medidas para derrubar os 8 regentes que exerciam o poder e os expulsou, assegurando assim seu domínio sobre a regência. Após a deposição de seu pai por sua mãe, Isabel da França, Eduardo ascendeu ao trono com apenas 14 anos de idade. Aos 17 anos, ele desempenhou um papel central em um golpe bem-sucedido contra Mortimer, o governante de fato do país, e iniciou seu próprio reinado pessoal, que se estendeu de 1327 a 1377. Mobutu Sese Seko foi presidente do Zaire, agora República Democrática do Congo. Ele tomou o poder num golpe de Estado em 1965 e governou por 32 anos antes de ser deposto por uma rebelião em 1997. Vladimir Lenin. Chefiados pelo líder do partido bolchevique Vladimir Lenin, revolucionários de esquerda lançaram um golpe contra o ineficaz governo provisório da Rússia após a Revolução Russa. Lenin serviu como primeiro chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e da União Soviética de 1922 a 1924. Pol Pot. No ano de 1975, os combatentes do Khmer Vermelho realizaram um golpe contra o governo militar do general Lon Nol no Camboja, desencadeando um regime de terror que resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas. O líder por trás desse golpe foi Pol Pot, que assumiu o cargo de primeiro-ministro de 1976 a 1979. Posteriormente, ele permaneceu como líder do Khmer Vermelho até ser deposto de sua posição em 1997. Augusto Pinochet, um oficial militar de profissão, assumiu o cargo de chefe do exército chileno enquanto estava envolvido em um plano de golpe apoiado pela CIA contra o presidente Salvador Allende que o havia promovido. Como resultado, Pinochet ascendeu ao poder e governou o Chile de 1973 a 1990. Lúcio Cornélio Sulla. Sulla foi um general romano e estadista, que venceu a Primeira Guerra Civil em larga escala da história romana. Ele se tornou o primeiro homem da República a tomar o poder através da força. Abdel Fattah el-Sisi. O sexto e atual presidente do Egito desde 2014, el-Sisi esteve envolvido no golpe militar que retirou o então presidente Mohamed Morsi do cargo, em resposta aos protestos egípcios de junho de 2013. Napoleão Bonaparte alcançou reconhecimento durante a Revolução Francesa e comandou diversas campanhas militares bem-sucedidas durante as guerras revolucionárias. Após planejar um golpe em 1799, ele assumiu o cargo de primeiro cônsul da República, permanecendo nessa posição até 1804. Em seguida foi proclamado imperador da França e manteve esse título até 1815. Francisco Franco, um general espanhol, assumiu a liderança das forças nacionalistas que depuseram a Segunda República Espanhola durante a Guerra Civil Espanhola. Após a vitória, ele governou a Espanha como ditador de 1939 a 1975. Pervez Musharraf é um oficial militar paquistanês que assumiu o poder num golpe de Estado em 1999. Ele foi presidente do Paquistão de 2001 a 2008. Jorge Rafael Videla foi um militar argentino e ditador, que foi presidente de 1976 a 1981. Ele chegou ao poder em um golpe que depôs a ex-presidente Isabelita Perón.
Catarina a Grande assumiu o posto de última imperatriz reinante da Rússia, governando de 1762 a 1796. Ela detém o título de líder feminina mais duradoura na história do país. Catarina alcançou o poder ao depor seu esposo, Pedro III, e assumir o controle. Fidel Castro, um proeminente líder revolucionário cubano, desempenhou um papel central na transformação da história de Cuba. Ele liderou o movimento 26 de Julho, uma organização revolucionária que se engajou em uma luta armada contra o regime do general Fulgêncio Batista. Através de sua determinação e habilidades estratégicas, Castro foi fundamental na derrubada de Batista em 1959, abrindo caminho para sua ascensão ao poder. Após a vitória da Revolução Cubana, Castro assumiu o controle político e militar de Cuba, estabelecendo um governo socialista. Ele implementou reformas radicais, incluindo a nacionalização de indústrias-chave e a redistribuição de terras, com o objetivo de eliminar a desigualdade e a exploração no país. Castro também buscou estabelecer um sistema de saúde e educação de qualidade para todos os cubanos, enfatizando a importância do acesso igualitário aos serviços básicos. Seu governo investiu pesadamente na educação, resultando em altos níveis de alfabetização e um sistema de saúde que se tornou um exemplo internacional. No cenário internacional, Castro foi uma figura polarizadora. Ele desafiou os Estados Unidos e defendeu uma política externa independente, estabelecendo alianças com países socialistas e promovendo o ideal da autodeterminação dos povos. Sua influência se estendeu além das fronteiras cubanas, inspirando movimentos revolucionários e líderes em todo o mundo. Apesar de suas conquistas, o governo de Castro também enfrentou críticas e desafios. Houve restrições às liberdades individuais e aos direitos humanos, além de uma economia estagnada e isolamento internacional. O legado de Fidel Castro é complexo, provocando debates sobre suas realizações e seus impactos na sociedade cubana. Em 2016, após mais de 5 décadas no poder, Fidel Castro faleceu, deixando um legado duradouro. Sua influência na história de Cuba e no movimento revolucionário global é inegável, tornando-o uma figura icônica do século XX. Alberto Fujimori, um político peruano de ascendência japonesa, teve um impacto significativo na história do Peru. Ele nasceu em 1938 no Peru e, ao longo de sua vida, enfrentou desafios pessoais e políticos que moldaram sua trajetória. Fujimori foi eleito presidente do Peru em 1990, em um momento de grave crise política e econômica. Sua eleição marcou a primeira vez que um descendente de imigrantes asiáticos chegou à presidência em um país latino-americano. Durante seu mandato, Fujimori implementou uma série de reformas radicais e controversas. Ele adotou políticas econômicas neoliberais, incluindo a privatização de empresas estatais e a redução do papel do Estado na economia. Essas medidas tiveram impactos mistos, com alguns elogiando o crescimento econômico resultante e outros criticando o aumento da desigualdade social. Fujimori também ficou conhecido por sua abordagem rígida no combate à insurgência do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. Ele implementou uma política de mão dura, autorizando o exército peruano a combater os rebeldes com força total, embora tenha obtido algum sucesso na redução da violência. Sua abordagem também foi criticada por violações dos direitos humanos e abusos cometidos pelas forças de segurança. No entanto, o governo de Fujimori também foi marcado por controvérsias e escândalos. Em 2000, surgiram denúncias de corrupção e abuso de poder, levando a sua renúncia e fuga para o Japão. Posteriormente, ele foi preso no Chile e extraditado para o Peru, onde foi condenado por violações dos direitos humanos e corrupção. O legado de Fujimori é objeto de debates intensos. Seus defensores destacam suas políticas econômicas e a redução da violência durante seu mandato. No entanto, seus críticos apontam para as violações dos direitos humanos e as alegações de corrupção que mancham sua administração. O caso de Fujimori também gerou debate sobre o equilíbrio entre a estabilidade política e a proteção dos direitos humanos. Embora algumas de suas políticas tenham trazido benefícios econômicos e uma sensação de segurança, elas também trouxeram consigo um custo humano significativo. Em 2020, Fujimori foi liberado da prisão devido a problemas de saúde, mas seu legado permanece como um capítulo complexo da história peruana. Seu governo trouxe mudanças drásticas ao Peru, tanto positivas quanto negativas,
e seu impacto continua sendo objeto de análise e debate na sociedade peruana até hoje. Se você apreciou o nosso conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdos similares a este.